Muito bem, pessoal, aqui é o Daniel do canal Didático e a gente está aqui para resolver mais uma equação exponencial. Eu tenho 9 elevado a x mais 15 elevado a x igual a 25 elevado a x. Ou seja, todos os meus expoentes são uma incógnita. E essa incógnita é x. Qual é o valor desse x para resolver essa equação exponencial? O que a gente pode fazer primeiro aqui? Primeiro, eu vou dividir toda essa minha equação por 9, certo? Então, aqui vai ficar 9 elevado a x mais 15 elevado a x igual a 25 elevado a x. Vou dividir tudo isso por 9 elevado a x, tá bom? Aí aqui eu já posso fazer algumas simplificações. Aqui vai ser 1. Aqui, todo esse termo pode ficar elevado a x, certo? Porque eu tenho o expoente x tanto no numerador quanto no denominador. Eu posso reescrever esse termo todo como, vou repetir esse 1 aqui, certo? Mais 15 sobre 9. Tudo isso elevado a x. E eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. 25 sobre 9. Tudo isso elevado a x. Eu posso fazer simplificações aqui, ó. 1 mais 15. Eu posso reescrever 15 como 3 vezes 5. Não é verdade? 3 vezes 5 é 15. Então, eu posso colocar 3 vezes 5. E 9 é 3 vezes 3. Então, aqui vai ficar 3 vezes 3. Tudo isso elevado a x. Desse lado aqui, 25, eu posso reescrever ele como 5 ao quadrado. Certo? E 9, eu posso reescrever ele também como 3 ao quadrado. Tudo isso elevado a x. Eu posso cortar esse 3 aqui com esse 3 aqui e ficar só com 5 terços, certo? Elevado a x. Então, aqui vai ficar 1 mais 5 terços elevado a x. Igual. Perceba o seguinte, que desse lado aqui, tanto o meu numerador quanto o denominador está elevado ao quadrado. Então, eu posso reescrever 5 sobre 3, que está elevado ao quadrado. Tanto 5 como 3 está elevado ao quadrado. Vou fechar aqui o colchetes. E isso tudo está elevado a x. Tem uma regra de potenciação que é a regra de potência, né? Quando eu tenho uma base A que está elevada a m, e isso tudo está elevado a n, eu posso multiplicar os meus expoentes. Ou seja, aqui vai ficar a m vezes n. Só que na multiplicação, eu posso inverter a ordem dos meus fatores. Isso não vai alterar o valor final. Portanto, eu posso reescrever a elevado a m, que está elevado a n, como a na n, que está elevado a n. Porque isso aqui é o mesmo que a na m vezes n. Estou só trocando a posição dos meus expoentes. Ou seja, eu estou explicando isso para vocês porque eu vou fazer essa mudança aqui, ó. Eu vou trocar esse x por esse 2 ao quadrado. Eu vou tirar esse 2 ao quadrado de dentro desse meu colchete e vou colocar o x. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. 1 mais 5 sobre 3, isso tudo elevado a x, igual, eu tenho 5 sobre 3, que vai ficar elevado a x, e tudo isso vai estar elevado ao quadrado. Agora eu vou fazer uma troca de variáveis. Vou chamar de u
5 sobre 3 elevado a x. Então, a minha equação 1 mais 5 sobre 3 elevado a x igual a 5 sobre 3 elevado a x que está elevado ao quadrado, eu vou reescrever isso da seguinte forma, como 1 mais u, que é o 5 sobre 3 elevado a x, igual a u ao quadrado. Vou passar esse 1 mais u para o outro lado da minha equação com os sinais trocados. Aqui vai ficar u ao quadrado menos 1 menos u igual a 0. Temos aqui uma equação do segundo grau, porque eu tenho um polinômio aqui de grau 2. Vou só reescrever isso aqui da forma tradicional, como u ao quadrado menos u menos 1 igual a 0. Aí os meus coeficientes serão a igual a 1, o b será igual a menos 1, que é o que está na frente do u aqui, e o meu c, que é o coeficiente sem variável, que é igual a menos 1. Relembrando a fórmula de Bhaskara, certo? Para vocês, que como é uma equação de segundo grau, a gente vai resolver por Bhaskara, né? A equação de Bhaskara, a gente escreve da seguinte forma. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Onde o delta é igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, primeiro aqui, para a gente resolver essa equação de segundo grau pelo método de Bhaskara, vamos primeiro encontrar o valor de delta, ou do discriminante. Então, o meu discriminante aqui vai ser igual a b a gente definiu que é menos 1, então aqui menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c é menos 1. Qualquer número negativo elevado a um expoente par vai dar um número positivo. 1 elevado ao quadrado é 1 positivo. 4 vezes 1 vezes 1 vai dar 4. E aqui eu tenho menos vezes menos. Na multiplicação, menos com menos, ou menos vezes menos, é mais. Então, aqui vai ficar mais 4. Então, o meu discriminante é igual a 5. Ok? Com o discriminante igual a 5, eu vou colocar esse valor dentro da fórmula de Bhaskara. Vou reescrever isso numa outra folha. Vamos substituir todos os valores aqui na fórmula de Bhaskara. Então, u vai ser igual a menos b. Nosso b é menos 1, então aqui vai ficar menos u, menos 1. Mais ou menos delta, raiz quadrada de delta. O delta é 5. Aqui vai ficar raiz quadrada de 5. E tudo isso está sobre 2 vezes a, ou 2 vezes 1. O nosso u vai ser menos com menos na multiplicação é mais. Então, aqui vai ficar 1 positivo, mais ou menos raiz quadrada de 5 sobre 2. Nosso u vai ter dois resultados possíveis. O' vai ser 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. E o u duas linhas vai ser 1 menos raiz quadrada de 5 sobre 2. Vamos pegar esse valor aqui de u, uma linha, certo? Nosso primeiro u. Lembra que lá no início do nosso exercício, a gente definiu que u era 5/3 elevado a x. Vamos voltar a essa variável. Em vez de u,
aqui a gente vai escrever 5 sobre 3 elevado a x. Isso é igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. Beleza. O que eu quero aqui é eliminar essa base e ficar só com o expoente x aqui. Para tanto, eu posso utilizar logaritmos. Eu vou multiplicar ambos os lados aqui dessa minha equação exponencial por log, logaritmo natural, tá certo? Então aqui vai ficar ln de 5 sobre 3, que está elevado a x, igual a ln de 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tem uma regra aqui dos logaritmos que diz o seguinte, é o logaritmo da potência. Quando eu tenho um log de b na base a e o meu logaritmando está elevado a um expoente alfa, por exemplo, eu posso passar esse alfa para frente do meu logaritmo multiplicando ele. Que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Esse x aqui, que está elevando o logaritmo, que está aqui, que é o expoente desse logaritmando, eu vou passar para frente aqui multiplicando esse meu logaritmo natural. Então aqui vai ficar x vezes ln de 5 sobre 3 igual a ln de 1 mais raiz de 5 sobre 2. Eu quero isolar o valor desse x, então eu vou passar esse meu ln de 5 sobre 3 para o outro lado dividindo. Então aqui vai ficar x igual a ln de 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. E tudo isso sobre ln de 5 sobre 3. Isso daqui, pessoal, vai dar um valor aproximado, se você fizer isso na calculadora. Isso aqui vai dar mais ou menos 0,942. Agora, a gente vai trabalhar com o duas linhas. Vou trocar esse u aqui por 5 sobre 3 elevado a x. Então, aqui vai ficar 5 sobre 3 elevado a x igual a 1 menos raiz quadrada de 5 sobre 2. A gente vai fazer o mesmo procedimento. Vamos utilizar os logaritmos naturais. Então, aqui vai ficar logaritmo natural de 5 sobre 3 elevado a o expoente x igual a ln de 1 menos raiz quadrada de 5 sobre 2. Temos um problema aqui, certo? O problema está no valor desse logaritmando aqui, ó. Isso aqui tudo vai dar um valor negativo, pessoal. Quando a gente está trabalhando com números reais, o logaritmando ele não pode ser negativo. O que eu quero dizer é o seguinte, que para esse x aqui, x duas linhas, ln de 1 menos raiz quadrada de 5 sobre 2, e tudo isso sobre ln de 5 sobre 3. Nesse caso, como aqui vai dar um número negativo, então não tem solução para os números reais. Ou seja, x é sem solução para os números reais, pois ln de 1 menos raiz quadrada de 5 sobre 2 é um valor negativo e isso não existe nos reais. Portanto, o
O único valor que satisfaz a nossa equação é 0,942. Portanto, o nosso x aqui é igual a 0,942.